Estarmos reunidos, ó Pai, nessa noite, reunidos de uma forma diferente, reunidos como jamais imaginamos que pudéssemos estar. Nós oramos a Deus para que a Tua glória, oramos para que a Tua graça, Deus, venha nos alcançar. Que cada irmão, Deus, que está na sua casa, que separou esse tempo para servir ao Senhor, possa também, meu Pai, ser abençoado pelo Senhor nessa noite com a Tua palavra. Possa também, Deus, ter a sua oração respondida. Possa também, ó Pai, ter o seu louvor recebido pelo Senhor. Que tudo, Deus, que nós venhamos fazer ao longo desse tempo que passaremos juntos aqui, seja de fato para a honra e para a glória do Teu santo e glorioso nome, Pai. Nós oramos ao Senhor para que a Tua presença nos alcance aqui neste lugar. Eu oro ao Senhor, Deus, para que a Tua presença alcance a vida dos Teus servos que vão nos acompanhar através dessa transmissão. E que o Teu nome, ó Pai, mais uma vez, seja engrandecido, seja exaltado no nosso meio, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Amém, meu irmão? Separei aqui algumas canções para que a gente possa estar cantando junto. Então aí na sua casa, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu sei que você conhece. Então nos ajude aí, cante ao Senhor, adore ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Amém? Você é do Senhor, você pertence ao Senhor. Daqui a pouco os irmãos vão chegando aí, vão entrando para a gente poder ouvir da palavra do Senhor. Vamos cantar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode ser grato ao Senhor? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor pra Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Essa canção declara que nós pertencemos ao Senhor, amém? Que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor pra Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Você pertence ao Senhor, amém? Podem até impedir a igreja de se encontrar, mas isso não elimina o fato de você pertencer a Cristo, em nome de Jesus. A minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. A honra,
que eu te pertenço, Deus. Nós pertencemos ao Senhor, amém, meu irmão? Você pertence ao Senhor. A honra, a glória, o louvor, a adoração seja dada a Ele sempre, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, meu irmão? Graça e paz, irmão Cristiano. Graça e paz, irmã Cláudia. São os irmãos que estão chegando aí para cultuar junto com a gente, amém? Nos ajude aí compartilhando para que esta mensagem que vai ser pregada aqui possa alcançar mais pessoas ainda, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Vamos fazer disso a nossa canção e declarar que queremos estar perto de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Perto quero estar. Cante comigo aí da sua casa, meu irmão. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há do que me render e te adorar, me render e te adorar. Tudo que há em mim, nós queremos te ofertar nessa noite, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levante suas mãos e declare nessa noite aí na sua casa: eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adoraremos somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus. Cante comigo aí da sua casa: perto quero estar, amém? Diga isso. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Graça e paz, irmão Júlio, boa noite. Tudo que há em mim, nós queremos te ofertar, ó Deus. Quero te ofertar, mesmo assim será muito pouco, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Como o Senhor declara: não sou apenas servo, o seu amigo me tornei. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, aleluia, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Graça e paz, irmã Joaquina, aleluia. Cante isso, meu irmão. Eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus,
somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, nós te louvaremos, Senhor, sempre. Não importam as circunstâncias, adorarei. Graça e paz, irmão Cristiano, aleluia. Somente a ti, Jesus. Nós adoraremos ao Senhor, Pai, somente a Ti, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempo de aflição, nós louvaremos sempre ao Senhor, aleluia, glória a Deus, toda honra, toda glória, Pai, todo louvor, nós sempre daremos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus, santo é o Senhor, amém, meu irmão? Vamos adorar o Senhor aí, como perto quer estar, né? Nós adoramos ao Senhor como perto quer estar, agora vamos adorar o Senhor, nosso Deus é Deus de promessas, amém? Tu és o Deus que jamais falhou. Aleluia, e Ele nunca falhará sobre nossas vidas. Todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Cante isso, meu irmão. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sei, Senhor, tu és fiel. Cante isso, meu irmão, aí na sua casa, diga que Ele é Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Cante isso, meu irmão. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode
passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem lutas por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Cante isso, meu irmão. Diga: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, o Senhor é Deus de aliança, amém, meu irmão? O Senhor é Deus de promessa sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vivemos tempos difíceis, mas sabemos que o Senhor vai cumprir a sua palavra sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Como diz o Salmo 46, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo, e ela jamais será abalada. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém, meu irmão? O Senhor vai cumprir cada promessa, o Senhor vai cumprir cada palavra dele aí sobre a sua vida, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, sempre. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Adoramos ao Senhor aí, né, de uma forma diferente. Às vezes a gente sempre traz o violão para tentar cantar em algumas canções junto com os irmãos, mas cantando junto assim, essa ferramenta também nos está disponível, né? Também é bom porque aumenta um pouco aí o nosso repertório para que a gente possa adorar ao Senhor enquanto igreja, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos passar agora aqui a mensagem do Senhor. Quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E mais uma vez, eu já te pedi isso, talvez você pense assim, não, meu pastor pede demais para compartilhar o vídeo. É porque quanto mais vezes você compartilhar esse vídeo, mais pessoas serão alcançadas. Então, compartilha com seus amigos lá do WhatsApp, né? Na hora que você aperta aqui compartilhar, aparece lá as opções. Você pode clicar em outras opções ou mais opções, aí vai aparecer o WhatsApp lá dos seus amigos, dos grupos que você faz parte. E aí, se você compartilhar lá no seu WhatsApp, mais pessoas vão poder estar assistindo essa canção, essa pregação, essa mensagem. E eu faço isso até com outras pessoas. Ontem mesmo, durante a mensagem do pastor Júnior, que está nos acompanhando aqui também, eu coloquei lá no grupo da igreja, eu mandei para alguns irmãos acompanhar, alguns irmãos entraram lá, acompanharam. É uma possibilidade que a gente tem de fazer com que esta mensagem alcance ainda mais pessoas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quero te dar aí um tempinho, né, para você pegar a sua Bíblia. Talvez ela está lá no seu quarto, está na sua cabeceira da cama, está lá na estante, né? Um momentozinho aí que eu vou te dar para você poder estar buscando lá a palavra de Deus, para a gente poder fazer a leitura do texto bíblico aqui nessa noite. Amém? O louvor a gente não acompanhou pelo Instagram não, porque eu preciso do telefone, né, para colocar a música, mas agora a gente já está lá no Instagram também, mas vários irmãos estão nos acompanhando aqui através do Facebook. Isso é uma bênção, né? Não é a melhor ferramenta, mas é uma bênção para o tempo em que nós vivemos, para o momento em que nós vivemos. Amém? Abra sua Bíblia comigo
Eclesiastes, capítulo de número 3. Eu vou estar lendo aqui junto com os irmãos do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Amém? Então, vai me ajudando aí, compartilha esse vídeo aí na sua linha do tempo, em nome de Jesus. Nós vamos ler Eclesiastes, capítulo de número 3, perdão. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 8. É a palavra aí que o Senhor colocou no meu coração para trazer aos irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O texto bíblico diz assim: tudo tem o seu tempo próprio. Há momento adequado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de desperdiçar. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar em silêncio e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Versículo de número 1. Há um tempo determinado para todo propósito embaixo do céu. Aleluia. A paz do Senhor, irmã Mariláquia Amorim, deixou graça e paz aqui em nome de Jesus. Quero convidar você nessa noite a colocar sua mão aí no seu coração, para que a gente possa orar, para que a gente possa clamar ao Senhor e para que esta palavra, para que esta mensagem seja mesmo algo do Senhor às nossas vidas, ao nosso coração, e assim a gente possa experimentar um pouco mais de Deus aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos apresentar a nossa vida, o nosso coração na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, dedicar esse momento que estamos tendo aqui diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, apresentá-lo ao Senhor e pedir, ó Deus, que em nome de Jesus, que a Tua visitação nos alcance, Pai, aqui neste lugar. Que a Tua presença, Deus, me visite aqui na minha casa. Que a Tua presença visite a vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que seja, Deus, o Senhor a abrir as portas, que seja o Senhor a abrir as comportas dos céus e, em nome de Jesus, derramar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, que esta palavra venha de encontro aos nossos corações, que nós precisamos, Deus, de fato, aprender mais do Senhor aqui nessa noite. Em nome de Jesus, Deus, sabemos que é o conhecimento da Tua palavra, sabemos, ó Pai, que é a meditação na Tua palavra, que nos coloca mais perto do Senhor, que nos apresenta para mais perto de Ti, que nos capacita, Deus, a ter intimidade com o Senhor. Por isso, Deus, eu oro para que essa intimidade seja aprofundada, eu oro, Deus, para que essa proximidade seja real e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, desfrutar da Tua presença, da Tua glória, Pai, sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, o livro escrito pelo profeta, o livro escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que houve na face da terra, quando em 2 Reis, capítulo de número 3, o Senhor aparece em sonho a Salomão e faz para ele um pedido, ou melhor dizendo, dá para ele a oportunidade de fazer um pedido, faz para ele uma pergunta que todos nós gostaríamos de escutar, não é? O Senhor aparece para Salomão em sonho e diz para ele assim: pede-me o que queres e isso farei. Não é uma pergunta que eu gostaria de ouvir de Deus. Tenho certeza que você também, 2 homens na Bíblia, tiveram a oportunidade de escutar essa pergunta, né? O primeiro deles é Salomão, aqui no seu sonho, e o segundo deles é aquele cego, mendigo à beira do caminho de Jericó, chamado Bartimeu, né? Ele também ouviu de Jesus essa pergunta: o que queres que eu te faça? E às vezes eu medito muito nisso. Se o Senhor aparecesse para mim e me perguntasse o
que ele poderia fazer por mim, e eu teria infinitas coisas para ser apresentada a ele. E Salomão pediu ao Senhor aquilo que pode ser mais precioso sobre a vida de um homem. Ele pediu ao Senhor sabedoria, e o Senhor não só concedeu sabedoria, como deu a ele também um tempo de paz, como deu a ele também toda riqueza, né? Toda prosperidade possível, como concedeu a ele também a cabeça de seus inimigos, de seus adversários. Salomão, exceto o tempo que ele andou longe dos caminhos do Senhor, não sabe o que é uma derrota na batalha, porque o Senhor verdadeiramente deu a ele essas três coisas, né? E o primeiro pedido principal que o Senhor concedeu a ele foi sabedoria, né? Essa sabedoria que está expressa dentro do livro de Provérbios, que está expressa dentro de outros blocos de textos da palavra do Senhor, como de Salmos, por exemplo. Nós temos alguns salmos que foi escritos por Salomão, né, também. E essa sabedoria que também é expressada numa ação de amor no livro de Cantares, e uma sabedoria que é também repassada aos seus leitores no livro de Eclesiastes. Salomão escreveu 3 livros, e há quem diga que ele escreveu cada um dos seus livros em um tempo, em um período de sua vida. A teologia acredita que ao longo de sua vida ele escreveu todo o livro de Provérbios. No início da sua vida, ainda na sua juventude, na flor da idade, ele escreveu Cantares para declarar o seu amor, essa paixão da mocidade, né? Essa paixão da juventude, à mulher que ele amou. E Eclesiastes, já quando ele era um velho de cabelo branco, de barba branca, um velho já talvez um pouco sozinho, um velho que aprendeu que as coisas desse mundo são passageiras, que toda riqueza, que toda fortuna que ele possuíra não fora suficiente para fazer ele alcançar algumas coisas. Então o livro de Eclesiastes é um livro que traz para a gente a voz de um homem experiente, é um conselho de um sábio ancião, já é as palavras de alguém que muito provavelmente já se aproxima dos dias de morrer e chegou às conclusões da vida, as batalhas que ele venceu e as batalhas que ele perdeu e o tempo que ele gastou com coisas desnecessárias e tempo que ele passou com momentos que não eram para ser passados, e ele vai relatar essa história agora dentro do livro de Eclesiastes. E dentro do livro de Eclesiastes, nesse capítulo de número 3, ele vai trazer um dos maiores desafios para o ser humano, na minha opinião. O desafio de entender em qual tempo o ser humano se encontra. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você nessa noite. Nós precisamos olhar e analisar e saber em que tempo vivemos. Porque muitas vezes nós gostaríamos de viver apenas o nosso próprio tempo. E Deus não nos chamou para vivermos o nosso próprio tempo. O Senhor nos chamou para que nós vivêssemos o tempo dele, o momento dele, o tempo que ele acha ser suficiente para nós, o tempo que ele considera ser necessário sobre nossas vidas. E como eu já disse, esse não é um momento, esse não é um assunto, vamos dizer assim, muito fácil de ser compreendido, principalmente pelo momento em que nós, enquanto Igreja do Senhor, vivemos no século de número 21. Muitas vezes, irmãos, como eu disse aqui, nós queremos viver ao nosso próprio tempo. A maioria das pessoas querem viver apenas o seu tempo. E sabe qual é o problema disso? O problema disso é porque o nosso tempo só tem momentos bons. Nós jamais criaríamos momentos adversos ou momentos difíceis para que nós pudéssemos viver. Nós achamos que temos que viver bênção atrás de bênção, vitória atrás de vitória. Nós achamos que temos que sempre vencer. Nós imaginamos que seremos sempre vitoriosos em todas as nossas batalhas. Nós queremos que o mundo seja um mar de rosas. Nós queremos que as portas sejam largas. Nós queremos que os caminhos sejam fáceis de ser percorridos e o mais rápido possível. Então isso dificulta muito para que nós possamos poder entender o tempo em que nós vivemos. E como biblicamente se torna necessário entendermos esse tempo. Agora, essa escola chamada tempo, ela é uma escola cruel. Porque nós, na maioria das vezes, apenas vamos conseguir aprender as coisas relacionadas ao tempo em que vivemos
depois que vivenciamos, né? Pouquíssimas pessoas conseguem identificar ou se preparar para o tempo em que ela vai viver, seja ele qual for. Pouquíssimas pessoas conseguem se adaptar, se preparar, estar pronto para enfrentar o tempo que a aguarda. Quando uma pessoa alcança isso, a psicologia e a Bíblia também chama de maturidade. Quando nós estamos preparados para o tempo que nos aguarda, nós somos então pessoas maduras. Por que muitas vezes somos imaturos? Às vezes justamente por causa disso. Porque a escola do tempo ela é cruel. E muitas vezes nesse tempo nós vamos ter que perder, nós vamos ter que bater com a cara na parede, nós vamos ter que dar com os nossos burros na água, para que assim nós possamos aprender alguma coisa. As pouquíssimas coisas que nós já estamos preparados para ela, foi porque o Senhor nos concedeu maturidade. E como é difícil, principalmente na nossa geração, encontrarmos pessoas com um grau de maturidade que seja compatível com aquilo que a Bíblia espera de cada um de nós. Como é difícil. A maturidade, para que nós possamos alcançá-la, muitas vezes nós precisaremos de perdas muito grandes. Muitas vezes hoje, quando comparamos a nossa geração passada, embora eu não sou tão velho assim, né? Estou no auge dos meus 35 aninhos, né? Ainda não estou tão velho assim, mas quando a gente compara a nossa geração passada para essa geração atual, nós já temos uma diferença que é gritante. Mas vivemos no passado também uma experiência completamente diferente do que os nossos filhos, do que os jovens vivenciam nos dias atuais. Se eu for pegar pela minha experiência, eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Isso gerou vários complicadores na minha vida, porque o fato de não ter a referência paterna, ou homem, ou marido dentro de casa, acarretou em ter que começar a trabalhar cedo, em não ter uma dedicação tão grande assim aos estudos como que se deveria ter, como os jovens de hoje têm a capacidade de ter. Nós tínhamos muito menos acesso do que hoje, e tudo isso aí fez com que, não que a gente se tornasse maduro, mas que a gente alcançasse uma maturidade a mais por aquilo que os tempos da vida nos proporcionaram ao longo da nossa jornada. Eu tenho certeza que essa é a minha experiência, mas eu tenho certeza que você também tem a sua experiência. E a nossa diferença para a geração atual, ela é gritante, ela é discrepante, ela é muito distante daquilo que nós vivemos. Quando nós olhamos a vida dessa geração, a gente entende que essa geração tem uma vida muito fácil, muito diferente daquela que nós vivemos há 20, 25, 30 anos atrás. A diferença é muito grande, a diferença ela é muito gritante. E aí muitas vezes nós não conseguimos entender o tempo em que nós estamos vivendo. E isso tem outro problema. Dentro da nossa caminhada cristã, dentro da nossa jornada cristã, nós também vivemos diferentes tempos ao longo da nossa caminhada. Não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é que nós estivéssemos sempre no nível de cima. O padrão bíblico é que se a nossa vida fosse representada por um gráfico, ele seria aqui em cima uma constante de ponta a ponta. Uma constante de estar bem com Deus, uma constante de espiritualidade saudável, uma constância de fidelidade ao Senhor, uma constância de compromisso com Deus, uma constância de firmeza de fé, de não esfriamento de fé. Mas o que nós vivemos ao longo da nossa caminhada cristã é algo bem diferente disso. Muitas pessoas que não conhecem Jesus, ou mesmo até algumas que conhecem ao Senhor, vivem numa linha de baixo, nunca chegam, nunca alcançam a linha de cima. Estão sempre frias espiritualmente, estão sempre devendo na oração, estão sempre distantes do Senhor, estão sempre afastadas de Deus, nunca estão bem com o Senhor. E muitas vezes, irmãos, o que mais acontece com a maioria daqueles que servem a Deus e estão na sua presença é o que nós chamamos de inconstância. Como que é a inconstância? A pessoa hoje está muito bem, está na linha de cima. Aí acontece alguma coisa, ela desce para a linha de baixo.
Aí no dia seguinte ela melhora e sobe de novo. Aí no dia seguinte ela desce e não ora mais. Aí no dia seguinte ela sobe e está perto de Deus. Aí no dia seguinte ela comete um pecado e se afasta de Deus completamente. Vivemos nossa espiritualidade não com uma linha constante, mas com uma linha inconstante ao longo da nossa jornada. Uma linha causada de altos e baixos. Muito semelhante ao período que aconteceu no chamado período de Juízes, né? Onde o povo de Israel, quando eles tinham um juiz, quando Deus levantava um juiz, eles quebravam os postes ídolos, eles voltavam para Deus, eles jejuavam, eles oravam e ficavam bem com o Senhor. Mas quando esse juiz morria, o povo desanimava, construía outros deuses de barro, começava a adorar falsos deuses e se afastava da presença do Senhor, até que outro juiz se levantava e esse processo se repetiu entre 17 e 19 vezes dentro do período de juízes, né? Muitas vezes a nossa vida é uma inconstância. Essa vida inconstante, ela tem um porquê. Há uma explicação, porque hoje você acordou muito bem e ontem você estava muito mal, ou ao contrário, talvez ontem você estava muito mal, depressivo, cabisbaixo, e hoje você se levantou acreditando em Deus, sabendo que o Senhor é por você. Essa inconstância, ela tem uma explicação, ela se chama pecado. Essa inconstância, ela foi causada em nossas vidas por causa do pecado. O pecado, quando ele entrou no ser humano, ele fez um estrago muito grande. Foi muito mais além do que apenas tirar Adão e Eva lá do Jardim do Éden. Foi muito mais além do que isso. O pecado mexeu com o interior do homem. O pecado transformou a constituição humana e fez com que o psicológico do homem fosse muito abalado dali para frente. Então por que você talvez ontem estava mal, hoje está bem, amanhã pode estar bem, depois pode passar algum tempo ruim de novo? Por que isso acontece? Por que hoje nós temos força para orar e amanhã a gente não consegue nem orar? Por que hoje a gente tem sede para ler a Bíblia e amanhã, na hora que a gente pega a Bíblia, isso nos dá sono? Por causa do pecado. O pecado fez com que a nossa vida ficasse inconstante espiritualmente falando. E não apenas espiritualmente falando, mas mesmo secularmente falando, a nossa vida ela é constituída por uma inconstância. Pense bem comigo para você ver nesse ano de 2020. O Brasil tinha tudo para decolar, a economia estava se fortalecendo, empregos estavam sendo gerados, parcerias estavam sendo feitas com outros presidentes, com outros países, a coisa estava melhorando, as coisas estavam começando a acontecer. O brasileiro estava investindo mais em viagens, em tempo com a família, em hotéis fazenda, separando tempo para descanso. E aí do nada a gente cai nessa inconstância ladeira abaixo chamada coronavírus. E a nossa expectativa é que isso se restabeleça para que logo a gente esteja bem novamente. Então, ou seja, tanto a minha vida espiritual quanto a minha vida secular, ela sempre será feita por causa do pecado de uma inconstância muito grande. Muitas vezes, irmãos, nós somos assim até dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Muitas vezes nós vivemos um relacionamento matrimonial inconstante. Hoje você ama sua esposa, hoje você ama seu marido, amanhã você odeia. Depois da manhã você vai estar apaixonado novamente, e no outro dia você vai querer matar, você vai querer que ele morra. Porque na verdade a nossa vida é uma inconstância. Com os filhos nós somos assim. Hoje você honra seu filho, você ama seu filho, amanhã você está xingando seu filho, batendo no seu filho, castigando seu filho, porque ele precisa, né? E aí no outro dia você está bem com seu filho novamente. Tudo na nossa vida acontece dentro de uma inconstância, não é? Que nos faz viver esses altos e baixos. É como eu disse, o padrão estabelecido por Deus é que fosse tudo perfeito. Que o nosso secular fosse perfeito, que a nossa espiritualidade fosse só na linha de cima, que o nosso casamento fosse só na linha de cima, que os nossos filhos fossem só na linha de cima. Mas a bem da verdade o que a gente vive é uma inconstância muito grande. E essa inconstância, ela nos prejudica muito. Essa inconstância, muitas vezes, ela nos atrapalha muito. E muitas vezes nós não sabemos lidar com essa inconstância. Quando que nós sabemos lidar com essa inconstância? Eu disse no começo da mensagem, né?
quando alcançamos a maturidade. E como que eu alcanço a maturidade? Entendendo em qual tempo de Deus eu estou. E nessa noite, diante de tantas coisas que nos têm acontecido, eu quero perguntar isso para você, para essas pessoas que estão nos ouvindo. Em qual tempo de Deus você se encontra? Em qual momento dessa inconstância aí você está? Nós temos exemplos bíblicos de homens que souberam muito bem viver essa inconstância ao longo da sua caminhada. Eu gosto muito do exemplo de José do Egito. José do Egito viveu momentos durante a sua vida numa inconstância muito grande. Embora ele conseguiu o que eu espero que você consiga nessa noite. Ele manteve a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua espiritualidade sempre na linha de cima. E conseguindo manter a sua espiritualidade na linha de cima, ele então viveu a sua inconstância familiar, secular, no casamento, com seu patrão, no seu emprego. Ele viveu essa inconstância, porém sabendo e conseguindo compreender em que tempo ele estava. José foi o filhinho do papai, o honrado do pai, a ser vendido como escravo pelos irmãos, a saber ser o funcionário de valor na casa do seu patrão, a conseguir ser chefe dos demais funcionários daquela casa, chegar ao posto mais alto de mordomo dentro daquela casa e ser considerado como braço direito de Potifar, não é? Ou seja, ele saiu de escravo do Egito a chefe e administrador de uma casa, e quando caiu novamente preso numa prisão, manteve a sua fé estabelecida em Deus, a sua espiritualidade na linha de cima, soube ser preso e viver essa prisão como ninguém, e lá na prisão ser elevado mais uma vez ao grau de carcereiro-chefe, e soube ser fiel o suficiente para viver esse tempo, até com que ele conseguisse mais uma vez subir, chegar a um ponto ainda mais alto, como ocupando um cargo de alguém que era de extrema confiança do governador, não é? Do faraó do Egito. Aí vive um outro tempo de degradação muito grande, porque ele vai enfrentar 7 anos de fome, e aí ele sobe mais uma vez no tempo aonde ele vai encontrar com seu pai, com a sua família. Ou seja, José do Egito subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. E em todo tempo, em todo momento, ele alcançou o que nós podemos chamar de maturidade espiritual. Porque ele manteve a sua fé em Deus e soube como ninguém viver os tempos aonde o Senhor o conduziu. Eu preciso entender, meu irmão, que o Senhor vai me conduzir a tempos bons e o Senhor vai me conduzir a tempos maus. Como eu disse no começo dessa mensagem, eu gostaria que fossem apenas bons tempos, mas infelizmente é necessário com que eu também experimente os maus tempos. É necessário. Então vamos falar a respeito desses tempos. Eu posso estar vivendo um bom tempo, aquele tempo onde eu tenho força para orar, aquele tempo que eu tenho forças para buscar Deus, aquele tempo que eu tenho ânimo para ir na igreja, para fazer a obra de Deus, para pagar o preço, para estar diante do Senhor como ninguém está, para ser fervoroso com a minha fé, para pregar o Evangelho às pessoas que não têm o Evangelho. Deus me conduz aos bons tempos, os tempos onde eu sou elevado no meu local de trabalho, os tempos onde o Senhor me tira da condição, talvez lá de empregado, e me coloca na condição de gerente, de chefe. Deus sempre vai me conduzir aos tempos de vitória,
O Senhor sempre vai me conduzir aos tempos chamados tempos de ouro, os tempos onde todos os seus filhos estarão bem, os tempos onde o seu casamento estará bem, a sua família estará bem, os seus relacionamentos serão impecáveis. Deus vai nos conduzir a esses tempos, e esses tempos geram em mim esperança, porque se hoje eu vivo um momento de adversidade, saber que Deus vai me conduzir a diversos tempos significa que a minha vitória vai chegar. Essa é uma palavra de vitória, essa é uma palavra de esperança para mim e para você. Talvez você está derrubado, talvez você está caído, talvez você está desesperado, talvez você está no pó. Entenda, meu irmão, que Deus sempre vai te conduzir em todos os tempos, e Ele vai te levar ao tempo da sua vitória. Talvez hoje as portas estão fechadas, talvez hoje está dando errado, talvez hoje seu filho está longe da casa de Deus, mas o Senhor vai te conduzir ao tempo da sua vitória, e você vai dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez hoje você está desempregado, mas Deus vai abrir a porta de emprego e vai abençoar a sua vida mais do que nunca, porque o Senhor vai nos conduzir aos bons tempos, aos altos tempos. E mesmo quando nós vivemos os bons tempos, nós precisamos ter diante de Deus sabedoria, para que assim nós possamos saber viver. Porque não basta apenas Deus me conduzir, porque eu já aprendi aqui que o Senhor vai me conduzir aos bons tempos. Mas e quando Deus te elevar? Como que você vai se comportar durante os bons tempos? É uma pergunta que eu faço para você. A Bíblia, ela me dá exemplo de homens que souberam administrar os bons tempos. Quando José do Egito viveu 7 anos de fartura, o bom tempo, ele soube administrar esse tempo. Como que ele administrou esse tempo? Ele não desperdiçou, ele ajuntou, ele reteve dentro de celeiros alimentação que talvez as pessoas sobejariam, e deu para o povo apenas aquilo que era essencial. Quando sobreveio o tempo de adversidade, por causa da maturidade no tempo de colheita, nos bons tempos, ele teve comida não só para o seu povo, como para atender o mundo inteiro em sua geração. Então eu preciso aprender que quando Deus me conduz aos bons tempos, e eu oro ao Senhor para que você esteja nele, em nome de Jesus, você precisa ter sabedoria nesse bom tempo. Você precisa saber viver, saber administrar esse bom tempo. Mas o maior exemplo que eu tenho para mim, na minha opinião, de saber viver o bom tempo, é o de Salomão. Salomão viveu, que é o autor do texto que nós lemos, o tempo mais próspero de Israel. Nunca no decorrer da história de Israel prosperou tanto quanto durante o reinado de Salomão. Ele ajuntou um tesouro incalculável. Irmãos, a ciência já comprovou que o tesouro de Salomão é impossível de ser contado. Salomão governou Israel durante 40 anos. E 40 anos foram suficientes para ele juntar a maior riqueza que um homem poderia juntar em toda a história da humanidade. É isso mesmo. Irmãos, não tem para Bill Gates, não tem para o dono da Samsung, não tem para ninguém, irmãos. Não tem para Donald Trump, não tem para ninguém. Ninguém jamais alcançou, conquistou a fortuna que Salomão conseguiu conquistar. Foi um tempo, irmão, só para você ter ideia do tamanho do dinheiro, vou te dar uma informação teórica, uma teoria. Quer dizer que pode ser verdade ou pode ser uma informação que não seja tão verdade assim. Algumas pessoas acreditam que Salomão, quando morreu, seu tesouro era tão grande que ele guardou esse tesouro, escondeu esse tesouro e elegeu cavaleiros chamados cavaleiros templários para poder guardar esse tesouro que ele tinha, porque era um tesouro que duraria durante séculos, para dizer milênios, porque vários, já se passaram aí 3.000 anos desde Salomão para cá, só para você ter ideia. Alguns teóricos acreditam que esses cavaleiros templários são os fundadores da maçonaria, que até os dias atuais
são sustentados por esse tesouro do Salomão ajuntado há quase 3.000 anos atrás. Só para você ter ideia da quantidade de dinheiro que esse homem ajuntou. Foi muito dinheiro. Salomão viveu o melhor tempo em Israel. Salomão teve pouquíssimas batalhas. A gente pode dizer que Salomão não teve batalhas, porque o Senhor livrou e deu a ele um tempo muito grande de paz. As pouquíssimas que se teve, que o seu exército precisou entrar em ação, ele obteve vitória. Davi perdeu guerra, irmão. Salomão não. Além de conquistar muito dinheiro, Salomão viveu um tempo de paz. E quando eu vivo bons tempos, quando eu vivo o tempo de paz, eu preciso saber administrar o que Deus tem me dado. Saiba viver esse tempo, meu irmão. Se Deus tem te abençoado, se Deus tem te prosperado, cuide desse tempo. Faça reservas financeiras. Plante na sua família. Cuide dos seus filhos, cuide dos seus netos, cuide do seu marido, cuide da sua esposa. Cuide daqueles que Deus tem colocado perto de você, porque em tempos de paz eu preciso administrar bem, para que aquilo dure por um longo período, como aconteceu com José. O tempo de paz que José viveu, o tempo de bonança vivido por José, ele empreendeu dentro desse tempo, e quando sobreveio a adversidade, ele passou por ela, entre aspas, tranquilo, abençoado por Deus. Quando você está num tempo bom, você não pode se esquecer jamais que Deus vai, Ele não pode, Ele vai te conduzir a tempos maus. Então cuide do seu bom tempo, para quando o dia mau chegar, você esteja preparado. E a nossa geração não sabe viver isso. Eu faço essa pergunta para mim, faço essa pergunta para você. Qual de nós estávamos preparados para uma pandemia global? Qual de nós estávamos preparados para a redução de salário? Quantas empregadas domésticas foram dispensadas do seu serviço e não têm mais as suas diárias de faxina para levar o sustento para dentro de sua casa? Quantas pessoas, igual o meu caso, que são comissionadas e com essa queda no comércio terão o seu salário diminuído? Quantas pessoas vivem essa situação hoje nos nossos dias? E a pergunta é, qual de nós estávamos preparados para enfrentar tudo isso? Nós estávamos muito mais despreparados do que podemos imaginar, meu irmão. A maioria de nós não tínhamos álcool gel em casa. Nós nunca nos preocupamos em ter uma caixinha com máscaras de proteção. Qual de nós, irmãos, estávamos preparados para ficar não sei quantos dias isolados em casa, embora as coisas já estão voltando dentro de uma normalidade? Há 30 dias atrás, pessoas lotaram os supermercados porque elas não estavam preparadas para ficar 15, 20 dias dentro de sua casa. A nossa geração, ela não sabe administrar o tempo de paz, para que na hora que chegar o tempo de guerra, ela estar preparada. Se você vive um bom tempo, aproveite e administre bem esse tempo, porque se há algo que nós também sabemos, é que assim como Deus nos conduz a tempos de paz, Ele também nos conduzirá a tempos de guerra. Sabe por quê, meu irmão? Tempos de adversidades, eles são extremamente necessários para a formação do nosso caráter, seja ele o nosso caráter pessoal, seja ele o nosso caráter espiritual. Eu tenho certeza, você que já alcançou uma certa maturidade, você viveu coisas na sua vida, que foi justamente a vida que te ensinou. Como eu compartilhei para você aqui, o fato de ter perdido o pai cedo, de ter saído para trabalhar cedo, de ter passado por dificuldade, fez de mim um jovem além da minha geração. Em todos os lugares que eu trabalhei, mesmo sendo muito jovem, eu sempre fui visto como alguém que tinha uma maturidade de uma pessoa mais velha. Em todos os lugares. Até hoje, até os dias atuais, eu vivo essa experiência. Sabe o que fez isso comigo? Foi toda essa história
que eu enfrentei e que eu vivi lá atrás. Os momentos difíceis fizeram de você, fizeram de mim uma pessoa melhor. Se não fosse esses momentos, talvez, meu irmão, eu não saberia onde eu estaria. Se eu não tivesse que trabalhar cedo, talvez eu teria acompanhado a minha turma. E todos daquela época viraram usuários de droga. Se perderam, não deram continuidade a estudos. Muitos não constituíram família. Muitos estão sozinhos, morando com os pais, dependentes químicos, até os dias atuais. Se não fosse essa dificuldade, eu estaria no meio deles. Se não fosse as dificuldades que você enfrentou, você não seria essa pessoa que você é hoje. Então eu aprendo que os momentos difíceis, eles servem para me melhorar em todos os sentidos, inclusive no espiritual. Nós temos na Bíblia o seguinte: homens que em todo o tempo viveram dentro de sua vida uma inconstância, nem que seja pouca, como foi o caso de Salomão, para que experimentasse a linha de baixo, porque é essa linha de baixo que nos faz pessoas melhores. Até mesmo Salomão, que conseguiu viver quase tudo na sua vida numa linha de cima. E diferente de José, a linha de Deus ele deixou baixar. Sabe quando que Salomão entende que de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade? Sabe quando que Salomão entende que o que mais vale para o homem era servir a Deus, era temer ao Senhor, e o mais era passageiro? Sabe quando que Salomão compreende isso? Quando ele se desvia dos caminhos do Senhor, quando ele adora postes ídolos, orientado por suas esposas. Aí ele vai na linha de baixo, e alguns teólogos acreditam que, reconhecendo a sua incapacidade e a perda da sua salvação, dentro daquilo que ele foi chamado para fazer, ele reconhece no livro de Eclesiastes e retorna aos caminhos do Senhor. Mas foi necessário uma queda, foi necessário uma instabilidade para que ele chegasse a tanta sabedoria no livro de Eclesiastes. Os momentos difíceis, eles servem para nos ensinar. O desemprego, ele serve para que quando eu tiver um emprego que ganhe bem, eu saiba poupar e estar preparado para quando o desemprego voltar mais uma vez e bater a porta. Os momentos de instabilidade, eles são uma escola para que cada um de nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Inclusive, a instabilidade espiritual, ela também serve para isso. Aprenda, meu irmão, não é que Deus pode. Aprenda que Deus muitas vezes vai nos conduzir aos momentos de adversidade, ao dia mau, ao vale da sombra da morte, ao dia da angústia, ao dia, meus irmãos, que nós pediremos a morte. Deus vai nos conduzir a esses dias, porque esses dias são a nossa escola. Esses dias nos preparam para dias melhores. Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem assim: quando essa pandemia acabar, nós vamos voltar com muito mais sede para a igreja. Queira Deus. Quando esses dias acabar, nós teremos muito mais fome de Deus. Irmãos, eu oro, eu choro diante do Senhor, para que esta fala seja uma verdade. Que nós, irmãos, estejamos passando esses dias maus, para saber valorizar os momentos em que nós estávamos juntos na casa do papai. Os dias maus, meu irmão, são a nossa escola. Por isso que Deus vai nos conduzir. Infelizmente, você querendo ou não, Ele vai nos conduzir ao dia mau. Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu também venci o mundo. Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Irmãos, o Senhor jamais nos prometeu dia fácil. Jamais nos prometeu dia fácil. Mas Ele disse que quando o fardo fosse pesado, Ele estaria lá para nos ajudar a carregar. Ele disse que quando nós enfrentássemos aflições, no mundo tereis aflições,
para a gente ter ânimo, porque ele venceu o mundo, ele também enfrentou aflições. Entenda isso, meu irmão. Se você vive um momento de adversidade, se você está na linha de baixo, seja ela qual for, no casamento, na área financeira, se você está mal aí nos seus relacionamentos, se você está desempregado, se os seus filhos não estão bem, se a sua fé está decaída, saiba viver esse tempo como ninguém, porque esse tempo Deus manda te dizer isso. É uma escola de Deus para você, para que você aprenda a consertar os seus pecados, para que você aprenda a consertar os seus erros, para que você deixe de fazer aquilo que não está agradando a Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, larga a prostituição, larga o adultério, larga o cigarro, larga a bebida alcoólica, larga, porque muitas vezes é isso que Deus espera, para que nos tire desse momento de adversidade. Os momentos de adversidade é para que nós venhamos acordar. Assim como eu preciso saber viver os dias bons, eu preciso saber também viver os dias maus. Eu preciso saber estar na linha de baixo, consertar os meus pecados, pedir perdão ao Senhor. Lembra de Jó? Quando Jó enfrenta o seu tempo de adversidade, os seus amigos chegam para ele e acusam ele do pecado. Nós que lemos o livro de Jó, sabemos e percebemos que o problema de Jó não era pecado. Qual era o problema de Jó? Não era pecado. Deus havia comentado com Satanás que Jó era um homem reto, íntegro, temente que se desviava do mal. O problema de Jó não é pecado. Mas por várias vezes no texto nós temos Jó pedindo a Deus perdão, falando com o Senhor: não me imputes, me perdoa, se eu errei, me perdoa. Quando eu estou em tempo de adversidade, é tempo de pedir perdão, é tempo de consertar erros, como eu disse, é tempo de pedir perdão, é tempo, meu irmão, de se comportar da melhor forma possível. Existem pessoas que, quando estão vivendo momentos de adversidade, largam os caminhos do Senhor, abandonam a casa de Deus, não servem a Deus como deveriam, não mantêm viva a sua fé. Isso só vai piorar as coisas. Quando nós estamos na linha de baixo, vivendo tempos de adversidade, é aí que nós precisamos provar para Deus a nossa fé. Por isso que chama provação, porque é o momento onde eu provo para Deus que eu o sirvo, independente das circunstâncias, como nós cantamos aqui nessa noite. É aí que eu mostro para Deus que eu sou servo dele. Então você vive a linha de baixo, as coisas não estão muito bem, sirva a Deus como nunca, porque é assim que eu me comporto quando vivo na instabilidade das coisas ruins. É assim que eu sobrevivo. Sirva a Deus como nunca. Deus está te chamando para, mesmo sem forças, dobrar o seu joelho e orar. Deus está te chamando para, mesmo não acreditando que as coisas possam melhorar, a manter a sua fé viva. Amém, meu irmão? Seja como José. Faça como José, que ao ser lançado naquele poço pelos seus próprios irmãos, confiou que Deus o tiraria daquela situação. E de fato o tirou. Seja como José, que não perdeu a sua fé, não deixou de ser usado por Deus enquanto na prisão. José é lançado na prisão e logo nos primeiros dias, 2 homens sonham. E há alguém dentro daquela cela junto com esses homens que está confiando e servindo ao Senhor ao ponto de Deus ainda revelar para ele e dar para ele o significado de sonhos. Você vive um mau momento? Permaneça com a sua fé inabalável, porque é ela que vai te tirar do fundo do poço. É ela que Deus vai usar para te honrar diante do faraó. É os seus talentos, é o dom que Deus te deu, que vai ser usado por ele, para abençoar a sua vida. Quando eu estou no momento de baixo, eu conserto erros. Quando eu vivo a linha de baixo, eu peço perdão. Quando eu estou na linha de baixo, eu sirvo a Deus como nunca. Se como mundo, se como país, se como cidade, pelo menos aqui em Lagoa da Prata, hoje a gente vive na linha de baixo,
Sirvamos a Deus como nunca, meu irmão. Que esses tempos onde a palavra do Senhor está sendo pregada sejam valorizados, porque a gente dedica tempo para isso, a gente dedica equipamentos, a gente espera com que esta palavra, que não substitui uma palavra presencial, alcance o seu coração de forma online. Que nós, irmãos, venhamos ser mais crentes agora do que quando estávamos lá na igreja, achando que isso nunca aconteceria com a gente. Em nome de Jesus, sirva a Deus como nunca. Entenda que há tempo de plantar, a linha de baixo, há tempo de colher, a linha de cima. Há tempo de abraçar, a linha de cima. E há tempo de afastar-se de abraçar, a linha de baixo. Há tempo de viver, a linha de cima. Há tempo de matar, a linha de baixo. Irmãos, nós precisamos aprender a lidar com esses tempos. Crie na sua vida maturidade. Entenda isso. Eu não quero isso para você. Eu não quero isso para mim. Eu não desejo isso para ninguém. Mas um dia alguém da nossa casa vai falecer. E a gente vai precisar ir no velório. Um dia vai nascer alguém na nossa casa. E a gente vai segurar uma bela criança nos nossos braços. Um dia, meu irmão, a porta vai se abrir. E você vai pensar assim, Deus é maravilhoso, eu não mereci essa porta. E outro dia, a porta vai fechar. Entenda isso. Um dia você vai receber a ligação falando assim, pode vir. Você passou na entrevista, está contratado. E um dia você vai chegar para trabalhar, na hora que você for lá marcar o seu cartão de ponto, vai aparecer assim, favor comparecer ao RH. E você vai chegar lá, vai ter uma folha de aviso prévio para você poder assinar. Eu não quero isso para você. Eu não desejo isso para mim, nem para ninguém. Mas são tempos que nós, infelizmente, estamos aqui nessa terra, como disse o texto que nós lemos, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu, né? Nós estamos aqui para vivê-los. Vai chegar o tempo onde bênçãos de Deus chegarão sobre a sua casa de caminhão, não é? E haverá tempo que parece que o gafanhoto, o migrador, vai estar comendo junto no prato com você. Vai ter tempo em que a sua saúde vai estar beleza e você nunca vai gastar com médicos e remédios. Mas haverá tempo que alguém na nossa casa vai ficar doente e a gente vai precisar tratar dele, cuidar dele, gastar dinheiro com remédio, sabendo que Deus vai nos conduzir a um tempo bom novamente. Isso se chama maturidade espiritual. Quando Salomão fala em Eclesiastes 3 sobre o valor do tempo, é isso que ele está querendo passar aos seus leitores. Que nós viveríamos bons tempos, que nós viveríamos maus tempos. E que em todos esses tempos, Deus sempre estaria conosco. Sempre. Sempre estaria conosco. Abra os seus olhos. Não viva iludido, achando que tudo será sempre flores. Não pense que você está isento de adversidades. O coronavírus está no ar. E ele está no ar para quem serve a Deus e para quem não serve a Deus. O mosquitinho da dengue está solta. Os números de dengue estão crescendo por todo o Brasil. E o mosquitinho da dengue não escolhe o crente ou não crente para picar. São coisas que nós estamos sujeitos. E isso jamais pode abalar a nossa fé. Quando você estiver vivendo na linha de baixo, assim como nós começamos essa mensagem, eu quero terminar. Quando você está vivendo a linha de baixo, nunca se esqueça, jamais se esqueça, que Deus vai te conduzir à linha de cima novamente. Amém? Por isso que a sua esperança precisa estar nele. Por isso que a sua confiança precisa estar nele. Ei, é só um tempo, é só um momento, é só um instante. Breve o Senhor virá a nosso favor. Breve ele se colocará de pé no trono e abençoará as nossas vidas com toda sorte de bênçãos. É só um tempo. O que eu, como servo de Deus, preciso aprender a fazer é viver dentro desses tempos como servo de Deus. Você é um servo de Deus. Então entenda isso. Deus, se você está vivendo um tempo
ruim, as coisas não estão muito bem. Eu acho que para a maioria de nós as coisas não estão muito bem, não é? Já há muito tempo. Meu irmão, Deus tem um tempo de glória preparado para as nossas vidas, e nós vamos entender que valeu a pena, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena continuar na presença de Deus, vale a pena continuar buscando ao Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, mesmo que a minha vida seja uma secularmente, porque espiritualmente eu batalho para que ela esteja aqui em cima, mas se secularmente a minha vida for toda na linha de baixo, não tem problema. Eu sei que na hora dela ir para cima, nem que seja lá na Nova Jerusalém, vai acontecer. Quando se fizer chamada, eu vou estar lá, e aí é o que vai ser importante. Mesmo que ela só suba no último momento, eu jamais perco as esperanças, porque assim como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me chamou, eu sei para qual propósito eu nasci. Eu não estou perdido nesse mundo, meu irmão. Eu sei quem me escolheu, eu conheço muito bem aquele que escreveu meu nome no livro da vida. Eu sei, meu irmão, que Ele é Deus, Ele sempre será honrado, Ele sempre ocupará um trono de glória no meu coração, porque eu sei porque Ele me chamou. As coisas podem até não acontecer muito bem como eu esperava que acontecesse, mas não, meu irmão, assim como José, a minha fé está aqui em cima, a minha crença está aqui em cima. Eu sei quem me chamou, meu irmão. É como Jó disse em Jó 19:25, um dos versículos que eu mais gosto dentro da palavra do Senhor. Jó, tomado de lepra, pobre, abandonado, desprezado pelos seus amigos, amaldiçoado pela sua esposa, fala assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se colocará sobre a face da terra. O seu Redentor vive. O seu Redentor vive. E por fim ele se levantará sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Você pode deixar o seu amém aí no comentário, o seu glória a Deus aí no comentário. Você pode dar uma joinha aí, né? Uma curtida, aperta esse coraçãozinho aí, esse negócio, a mãozinha aí azul, não é? Você pode fazer isso, para mim aqui do outro lado entender que você recebeu essa palavra sobre a sua vida. Para mim aqui do outro lado entender que se você está num dia mau, Deus vai te elevar. Hoje muitas pessoas estão vendo a sua derrota, mas amanhã, em nome de Jesus, eles verão a sua vitória. Amém? Talvez você está vivendo um bom momento, aleluia, você tem dinheiro, você está na contramão de tudo aquilo que o mundo está vivendo. É Deus que te colocou nesse momento. Aproveita, administra bem esse momento, viva também como nunca esse momento, para que você esteja preparado para sei lá o que pode vir amanhã, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Diga aí na sua casa comigo, glória a Deus. Diga aí na sua casa comigo, santo é o Senhor. Digno é o Senhor de honra, digno é o Senhor de glória, digno é o Senhor de toda adoração. Aleluia. Coloque a sua mão aí sobre a sua cabeça nesse momento, amém? Eu quero orar por você à distância. Eu queria pôr a mão na sua cabeça lá na igreja, eu queria ungir você com óleo, mas a gente está impossibilitado de poder fazer isso. Então põe a mão aí na sua cabeça. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que a tua glória, eu peço que a unção do teu Espírito Santo esteja visitando, ó Pai, os teus servos nessa noite. Abençoa, Pai, diante da tua presença. Toma, Deus, cada um nas suas mãos agora. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é a tribulação, eu não sei, ó Pai, qual é o momento difícil, qual é a crise que cada uma dessas pessoas estão enfrentando, mas o Senhor sabe. Eu oro, Deus, nesse momento, vai de encontro aos teus servos, vai de encontro às tuas servas, fortalece o coração na tua presença. Abre, Senhor, as portas que precisam ser abertas. Move, Senhor, as causas que precisam ser movidas na justiça. Abre, Senhor, os caminhos. Traz prosperidade, traz cura, traz salvação, traz libertação, traz dias bons. Traz, Senhor, em nome de Jesus, a tua glória sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro
por renovo de fé. Renova, Pai, a fé dos teus servos, para esses, ó Deus, que estão te servindo, mesmo à distância, que o Senhor, ó Pai, esteja renovando, que o Senhor esteja fortalecendo a fé de cada um na tua presença, Pai. Em o nome de Jesus, Deus, eu oro para que a tua glória, em o nome de Jesus, eu oro para que a tua presença seja sobre a vida dos irmãos. Eu repreendo, ó Pai, toda ação contrária das trevas, toda obra do inimigo que venha se levantar contra a vida dessas pessoas, que seja lançado por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que o diabo possa se levantar para fechar portas, para trazer problema, que seja lançado por terra, que seja repreendido, e que a poderosa e gloriosa mão do Senhor continue sendo sobre nossas vidas, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, meu irmão. Que saudade eu estou de você, né? Que saudade eu estou da igreja reunida, não é? Que vontade eu queria de poder estar lá na igreja agora e apertar sua mão antes de você ir embora e abençoar a sua vida. Ô, meu irmão, às vezes a gente faz essa live aqui, a gente faz essa transmissão, tentando passar para os irmãos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Os irmãos fazem muita falta, né? Estarmos juntos faz muita falta. E ore na sua casa, por favor, clame ao Senhor na sua casa, para que esse tempo passe, para que esse momento acabe, para que Deus cure a nossa nação, e assim a gente possa estar junto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Meu irmão, eu queria apenas lembrar os irmãos, você que ainda nesse mês não dizimou, não ofertou, não deixe de fazer isso, amém? Não deixe de nos ligar, de procurar. Algumas coisas da igreja aí continuam, mesmo com a igreja fechada, não é? Nós tivemos sim uma pequena redução lá no aluguel enquanto a igreja está fechada, mas a igreja possui outros compromissos também, e não deixe de contribuir, amém? Você pode estar nos ligando, entrando em contato com a gente para poder buscar, você pode trazer na minha casa, você pode fazer um depósito bancário, a igreja tem uma conta corrente no Banco Sicoob, no Sicoob, né? Agência Cooperativa 3136, a conta é 90953, dígito 0. Não deixe de contribuir, saiba que aquilo que você contribui à casa do Senhor, independente do valor, é sempre muito importante, e isso também atrai bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor nos ensina que é muito melhor contribuir do que receber, né? Então seja fiel ao Senhor, que a sua fidelidade não venha a ser levada embora aí junto com essa crise, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Irmãos, não aparecem todos os irmãos aqui para mim não, mas alguns aparecem, né? Eu estou vendo aqui irmã Cidinha, mais o Milton, o Juninho, a Ruth, a Lucimar, a Amanda, mais o André, a Lucimar deixou um comentário aqui, né? Muito em breve, em nome de Jesus, estaremos todos juntos. Amém, Lucimar. Ercila deixou uma palma aqui, o Jaime Rodrigues deixou um amém, o Júlio, mais a Lázara, né, que também está nos assistindo, deixou um joia, a Marilac Amorim, o Júlio, amém, irmã Lucimar, amém, glória a Deus, Maria da Conceição, santo é o Senhor, né, glória a Deus, o Juliano, mais a irmã Vanessa, né, que saudade, irmãos, do louvor, a Amanda, né, mais o André também, irmã Isamin, glória a Deus, santo é o nome do Senhor, Marilac Amorim, a Celda, lá de Bom Despacho, deixou um amém, o Silvio Celso Penido, né, deixou um amém, glória a Deus, Silvio. Que saudade dos irmãos, a gente vai vendo o nome dos irmãos, vai lembrando, né, e pensando há quanto tempo a gente não se vê. Marilá, que eu já mencionei, né? Os irmãos foram deixando aqui o seu comentário, que bom, aleluia. Lucimar Costa, o Leonardo Maia, parabéns, irmão, pela iniciativa, Deus te abençoe sempre, saudade de todos vocês, glória a Deus, irmão, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Aleluia, deixa eu ver, o Expedito, né, graça e paz, irmão Expedito, Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa eu ver quem mais, a irmã Ruth do Juninho também, né, peraí, irmãos, que vai descendo aqui, o Denis, lá de Bom Despacho, Deus te abençoe, meu irmão, Pastor Júnior,
né? Deus te abençoe grandemente, pastor. Aleluia. A Ivanete também, esposa do pastor Júnior. A Celda, né? Esposa do nosso irmão Jair, lá de Bom Despacho. A Ercila, irmã da Maria de Deus, da Lázara. O Cristiano, né? Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. Amém, Cristiano. Deus abençoe. Irmã Joaquina, mas a irmã Luana. Deus te abençoe, irmã Joaquina. Dê notícias do Paulo aí. Como que a senhora está também? A senhora melhorou? Né? Quem mais? A Cláudia Rocha, esposa do nosso irmão Marcos, né? Mãe da Hanna. Deus abençoe os irmãos. O irmão Marcos Cabral também. E o Juninho. Esse som que apareceu para mim, viu, irmãos? Se eu não falei seu nome aqui, é porque não apareceu aqui para mim, mas você sabe que você é muito bem-vindo também na nossa transmissão, e a nossa oração é para que esta palavra continue alcançando e abençoando a vida de cada um dos irmãos. Até a irmã Ieda entrou aqui agora. Graça e paz, irmã Ieda, Deus te abençoe. Espero que a senhora tenha assistido aí essa mensagem, irmã. Estava tendo algumas dificuldades para acompanhar as transmissões e a gente está aqui preocupado com os irmãos, né? Deus te abençoe, irmã Ieda, em nome de Jesus, abençoe o Marcos, grande e poderosamente em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Como eu já disse a você, ore para que esse tempo passe o mais rápido possível, o mais breve possível, e a gente possa estar aí juntos, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. A irmã Marilac Amorim deixou aqui, ó, que ela é de São Paulo. Olha para você ver a importância da gente compartilhar nossa mensagem. Tem alguém lá em São Paulo assistindo a gente, né? Teve gente aqui assistindo a gente de Bom Despacho, de São Paulo, de Pará de Minas, e os irmãos aqui de Lagoa, irmãos de outras igrejas, né? Então, aí, que bênção. Quanto mais você compartilha, mais isso pode acontecer. Só para os irmãos terem ideia, às vezes se a gente estivesse lá na igreja, lá a gente tinha pregado para 15, 20 pessoas no máximo, e tem quinta-feira aqui que a gente deixa uma mensagem que alcança 700 pessoas, né? Alcança, tipo assim, 1.400 pessoas vê na internet e umas 700 assiste. Então, assim, daí a importância que a gente pede aos irmãos, assim, compartilha. Quando a gente manda depois o link do YouTube, compartilha, né? Para quê? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa simples mensagem em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. E quero pedir aos irmãos também que me ajudem em oração. Amanhã é aniversário da minha filha, da Gabriele. Então, na hora que você tiver um tempinho aí na sua casa, ore abençoando a vida da Gabi, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos. Um forte abraço. Que a unção do Espírito Santo continue nos fortalecendo, nos alcançando, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Nossa próxima transmissão, se Deus quiser, é domingo às 19 horas. Não deixe de acompanhar. Não deixe de participar. Às vezes a gente fica querendo fazer mais transmissões, principalmente pelo Instagram, mas pelo Instagram algumas pessoas acompanham, mas poucas pessoas acompanham pelo Instagram, mais é pelo Facebook. Queria poder fazer mais transmissões para te alcançar mais e vai orando aí para a gente poder conseguir fazer isso e estar mais junto com os irmãos, estar dando uma palavra aos irmãos em nome de Jesus. Então domingo, 7 horas da noite, 19 horas, eu te aguardo aqui com mais uma palavra de Deus para você, em nome de Jesus. Irmão Júlio, que é glória a Deus. Sejam bem-vindos, né? Sei, irmão Júlio. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.